Glória a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero pedir aos nossos irmãos que, por gentileza, abram as vossas Bíblias na leitura realizada nesta noite. E enquanto você abre, primeiro livro de Reis, capítulo 17, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor e pela essa oportunidade que Ele nos concede de transmitir uma palavra para o nosso ensinamento. O dono da obra, que é Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações. O mais interessado em falar conosco nesta noite é o dono da obra. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Fizemos uma leitura de alguns versículos, até o versículo de número 14. E esta leitura bíblica trata da história, ou o começo da história de um profeta chamado por Deus, chamado Elias. O texto bíblico, no capítulo 17, verso 1, o versículo 1, diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Queridos irmãos, de maneira inicial, é importante ressaltar que Elias é chamado em meio a uma geração que tinha como rei um homem chamado de Acabe. E é interessante a leitura da história deste rei de Israel, porque este rei teve uma grande oportunidade, pois ele não era de linhagem de reis, não era de descendência real, uma vez que o seu pai, chamado Onrim, ele herda o trono após uma conspiração de um servo chamado Zimrim. E quando este servo conspira contra o rei, abre-se uma oportunidade, e Onrim, por ser o chefe dos exércitos de Israel, recebe esta oportunidade de reinar em Israel. A Bíblia vai dizer que o povo que seguia a Onrim prevalece sobre Tibni, e Onrim começa a reinar sobre Israel. E a Bíblia vai dizer que Onrim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Logo após Onrim falecer, morrer, ser sepultado, agora o seu filho Acabe tem uma grande oportunidade de fazer diferente, de ser um rei diferente, de buscar adorar o Deus verdadeiro. E dentro desta oportunidade, começamos a perceber que Acabe segue no caminho do seu pai e também faz o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o interessante é que o texto bíblico, 1 Reis capítulo 16, e versículo de número 30 vai dizer: E fez Acabe, filho de Onrim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe teve em suas mãos uma oportunidade especial, e naquela oportunidade, em vez dele viver uma vida totalmente diferente da do que seu pai viveu, daquele ou daqueles reis que viveram antes dele, Acabe resolve fazer o que era mal
aos olhos do Senhor. Em outras palavras, Acabe escolheu viver uma vida de independência. Acabe resolveu viver uma vida de independência. E é interessante falarmos de independência, porque independência é o estado, a condição, a característica de autonomia. É alguém que não deve obediência a alguém. É o estado de quem não depende. É a autossuficiência. Quando ele reina em Israel, na mente de Acabe, ele disse: agora o rei sou eu, agora é da minha forma, agora eu vou adorar a quem eu quiser, agora eu vou construir a minha história e eu farei da maneira que eu quiser fazer. Mas ele estava liderando um povo que não era dele, era o povo de Deus, era o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, e este Jeroboão também teve uma grande oportunidade, e quando ele reina em Israel, ele divide a adoração, ele constrói bezerros de ouro, ele coloca nas extremidades de Israel, em Dan e em Betel, bezerros de ouro, e constitui sacerdotes que não era da tribo de Levi, fazendo também o que não agradava a Deus. E o texto vai dizer: Acabe, além de fazer o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis, ele anda no caminho de Jeroboão. E como se fosse coisa leve andar no caminho de Jeroboão, ele ainda toma por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e vai e começa a servir a Baal e se curvou diante dele. Acabe não aproveita a oportunidade que ele recebeu de reinar, de fazer um reinado diferente, mas agora, movido pela sua independência, movido pelo seu ego, pela sua autossuficiência, Acabe começa a reinar, Acabe começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, constrói, aleluia, circunstâncias e começa a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Toma por mulher, e ele faz um casamento político, aleluia, toma a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, faz assim uma aliança, mas esta mulher não agradava a Deus. Tanto é que este homem chamado Acabe começa a servir a Baal. Ele despreza a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, Jeová, e começa a substituir o culto ao Deus verdadeiro, a começar a enveredar pelo caminho de idolatria e de servir a falsos deuses. Quem está entendendo, diga amém. É interessante que Baal significa Senhor. Era uma divindade daquela época, e era atribuído esta divindade à fertilidade da terra. Eles acreditavam que Baal tinha poder sobre a fertilidade da terra, o controle da fertilidade, da chuva, aleluia. Eles acreditavam que era Baal que dominava. Mas é interessante que quando Acabe começa a servir a Baal, e a expressão bíblica é se encurvar, neste cenário, aonde ele está encurvado, aonde ele está declinado a adoração a um Deus que não era verdadeiro, substituindo a verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. É nesse cenário de complicações que Deus faz uma chamada
a um homem chamado Elias. E é interessante trazer uma notícia, aleluia, bíblica aos irmãos. Elias significa Jeová é o meu Deus. Elias já traz em seu nome a sua missão, a apresentação a Israel de que o Deus verdadeiro não era Baal, mas era o Deus criador dos céus e da terra, o Jeová Todo-Poderoso. Mas de que família Deus chama Elias? De qual local Deus faz a chamada para aquele homem chamado Elias? E é interessante observar o contraste que a Bíblia apresenta, enquanto o rei, aleluia, chamado Acabe, que teve oportunidade, que viveu uma vida de independência, que viveu uma vida de idolatria, que deixou a Deus, que começou a fazer o que era mal, tinha toda a oportunidade de acertar. Deus chama um homem que não tem genealogia, que não tem família, que não tem expressão, e Deus vai dizer: eu vou mostrar que o meu servo Elias vai viver debaixo da minha dependência. Aleluia. Elias apresenta-se ou entra no cenário de Israel com toda a ousadia diante do rei Acabe. E ele vai dizer uma palavra que eu acho muito interessante: vive o Senhor, Deus de Israel. Quando Elias se apresenta diante de Acabe, Acabe já estava ou já tinha instituído a falsa adoração, aleluia, ao falso Deus Baal. E quando Elias se apresenta para falar com Acabe, ele disse: vive o Senhor, Deus de Israel. Isso ele quis dizer: ainda que você tente colocar qualquer coisa ou qualquer, aleluia, Deus ou falso Deus, não há como substituir. O Deus de Israel é Jeová. O Deus de Israel será Jeová. O dono de Israel é Jeová. Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias entra no cenário desconhecido de família, morando em uma localidade que até hoje não consegue se precisar aonde é, mas ele vem debaixo da autoridade de Deus, com uma mensagem de Deus, para testificar que o verdadeiro Deus continuava no mesmo lugar, aonde ninguém pode remover, aonde ninguém pode tocar, aonde ninguém pode prescrutar, porque Deus permanece inabalável no seu trono de glória, comandando todas as coisas. Elias se apresenta no cenário, e ao primeiro ver na leitura bíblica, se percebe toda a autoridade e ousadia daquele homem de entrar no cenário, na presença do rei de Israel, Acabe, e dizer estas palavras. Mas eu acho bonito, porque Tiago escreve no capítulo 5, e versículo de número 17, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas orando, ele se apresenta diante do rei e diz: olha, não vai chover, não vai cair orvalho, porque você precisa entender que o Deus que manda, o Deus que promove a fertilidade, o Deus que manda na chuva, o Deus que faz as coisas acontecerem, não é Baal, mas é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É interessante que depois que ele traz essa mensagem,
Mesmo sendo alguém desconhecido, sem família conhecida, sem um lugar conhecido, podemos observar que o segredo, o sucesso da vida de Elias foi a dependência que ele tinha de Deus. O conjunto cantou falando sobre dependência de Deus. Enquanto Acabe vivia na sua independência, Deus chama um homem sem nome, sem família, mas que agora andaria na estrita dependência de Deus. Tanto é verdade que depois que ele entra para falar com Acabe, agora ele era um profeta de Deus que estava na estrita dependência de Deus. Depois de tamanha ousadia, para onde Acabe iria? Diante da presença do rei, ele disse: não vai chover, não vai cair orvalho, senão segundo a minha palavra. Ele entregou a mensagem, saiu, mas e agora? Para onde ele iria? Voltar para Tisbe? Para onde ele iria? É interessante que depois da mensagem entregada ao rei Acabe, Elias vai começar a experimentar, a viver na dependência de Deus. Olha o versículo de número 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: o que é que a palavra do Senhor foi dizer a Elias? Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A primeira dependência de Elias seria a dependência de direção. Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer agora? Aí a palavra do Senhor vem a ele dizendo: vai para o oriente e tu vai se esconder perto de Querite, de frente ao Jordão. Alguém pode até dizer: mas que esconderijo mais fraco. Se esconder próximo do Rio Jordão, em um ribeiro que é um traço apenas de água. Mas o interessante aqui não é o local, o interessante aqui não é a estrutura do local. O interessante aqui é o ensinamento da dependência. Se Deus te mandar, vá. Se Deus te direcionar, vá. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem estava ordenando era o próprio Deus. E Deus disse: o lugar que eu quero que você vá se esconder, a palavra é esconde-te. Porque tem momento que o crente tem que buscar esconderijo em Deus. Aleluia. Aleluia. Esconde-te. Mas alguém poderia dizer: vai para o enfrentamento, tu és profeta, vai lá, fala com o rei. Mas a mensagem foi: Elias, saia daqui, vá para o oriente e se esconda junto ao ribeiro de Querite, que é o lugar que eu quero que você esteja. O lugar de segurança é o lugar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. A primeira dependência de Elias, dependência de direção. Qual é a segunda dependência? Indo para o lugar que Deus havia determinado, ele teria que estar debaixo da dependência de Deus. Não daria tempo de plantar uma batata, um inhamezinho.
porque ele precisava de depender de Deus. Mas ir para o ribeiro, se conseguia observar que água se tinha para matar a sede, mas a comida para se manter forte. Não daria tempo de plantar. E ainda que desse tempo de plantar, ainda teria que esperar, aleluia, a plantação crescer para se arrancar e se fazer a comida. Mas quem está na dependência de Deus, depende da direção e também depende da provisão. Deus disse: pode ir, que eu já tenho provisão. Eu vou ordenar aos corvos que te sustente de manhã e de noite. Não vai faltar pão, não vai faltar carne, porque quem está na dependência de Deus, mas que Deus faz para mostrar a sua glória. O que é um corvo? Um animal impuro na cultura dele, mas Deus disse: eu vou usar para mostrar que é da forma que eu quero. Ó corvo, pega aí pão, pega aí carne fresca e leva para Elias, porque ele precisa se alimentar, ele precisa de provisão. Aleluia. Quem quer depender de Deus aqui, fica tranquilo, Ele vai te dar a direção. Fica tranquilo, obedece, porque ela ainda tem corvo para trazer pão e carne, pão e carne, pão e carne, pão e carne, pão e carne. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Dependência de provisão. Mas Senhor, quem é que vai me proteger se Acabe vier, aleluia, buscar a minha vida neste ribeiro, neste lugar tão fácil? E é interessante que no capítulo seguinte, aleluia, ele vai conversar com um homem chamado Obadias, e ele vai dizer: não teve lugar que Acabe mandou te procurar, foi em todo canto, ele mandou te procurar. Onde é que tu estava? Ele estava escondido, ele estava escondido, no lugar que ninguém acha, no lugar que o diabo não alcança. O que é isso? Dependência de proteção. Quem é que te protege? Quem é que guarda os teus passos? Ou você pensa que é coincidência? Aquele acidente que você era para ter morrido, foi a mão do Senhor que te protegeu. Foi a mão de Todo-Poderoso que estava estendida. Aleluia, aleluia. Dependência de direção, de proteção, de provisão. Mas é interessante que chegou um dia que o corvo não veio. E que, por incrível que pareça, as águas do ribeiro secaram-se. Deus estava ensinando ao profeta que viver na vontade de Deus é depender de Deus na provação. É depender de Deus quando o corvo não vier. Mas é ter a certeza de que Deus providenciará um escape, uma saída, um recurso, uma circunstância favorável. E eu vim aqui para te dizer uma palavra bíblica e de Deus. Deus está providenciando um escape, um recurso, uma saída. Ele é o mesmo que abriu caminho no meio do mar. Ele é o mesmo que o Jordão viu e teve que tornar atrás, teve que abrir, porque aonde o Senhor está na frente, milagres acontecem. Aleluia. Passados dias, o ribeiro secou, não havia chuva.
O ribeiro estava seco. Certamente houve um dia que o corvo não veio. Mas nestes dias nublados, difícil, a palavra do Senhor ecoou naquele lugar onde ele estava. Então a Bíblia diz, veio a ele a palavra do Senhor, no versículo 8, dizendo: levanta-te. Eu vou repetir para você entender. No dia nublado, que o corvo não veio, que o ribeiro secou, a palavra do Senhor veio a ele e disse: Elias, levanta-te. Vai a Sarepta, mas logo a Sarepta, a terra dos inimigos, terra dos Sidônios, vá lá, porque eu tenho uma improvável que vai te sustentar. Eu tenho lá uma viúva que vai te sustentar, porque é da maneira que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Depender de Deus é ter que entender a duras penas que é da maneira que Deus quer. É da forma que Deus diz. Elias estava prostrado naquele lugar, mas a palavra do Senhor chega a ele dizendo: levanta-te, levanta-te. Isto é uma ordenança de Deus para ele. É como se Deus havia, aleluia, aparecido a ele e tenha dito: levanta, o teu lugar não é ficar prostrado, ainda há coisas para você fazer para mim. Eu tenho o sustento na provação, eu tenho uma viúva que vai te sustentar na terra de Sarepta. E é interessante que o texto bíblico diz: eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Deus estava dizendo a ele: vá, faça como eu estou dizendo, porque eu já ordenei uma mulher, mesmo estrangeira, mas que vai obedecer, mas que vai seguir aquilo que eu colocar no coração dela. Pode ir, porque está debaixo da minha bênção, está debaixo da minha paz. Na provação, as saídas de Deus para as nossas vidas. Você crê nesta palavra? Na provação que você está vivendo, no dia nublado que você está vivendo, na dificuldade que você está vivendo, obedeça a voz de Deus. Ainda que seja improvável, obedeça a voz de Deus. Ele tem uma saída. Ele tem uma saída. Ele tem uma saída. Eu vou dizer mais uma vez: ele tem uma saída. Aleluia. Shuribikala yosuribirakalas. Dependência na provação, na sequidão. Aquela mulher não tinha absolutamente nada em casa. Estava catando, procurando cavacos. E ela vai dizer que nem um bolo eu tenho, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Eu apanhei 2 cavacos. Eu vou preparar para mim. Eu vou preparar para o meu filho, para que comamos e consequentemente morramos. Porque na mente daquela mulher, ela não contava com a provisão de Deus. Mas ali havia um homem que estava debaixo da provisão, que estava debaixo da direção, que estava debaixo da proteção e que estava sendo guiado por Deus, e seria o instrumento que Deus usaria para abençoar a vida daquela mulher. O profeta se apresenta e diz: não temas, faze conforme a tua palavra. Mas porém faz primeiro um bolo pequeno e traze-mo para fora. E depois
para ti e para o teu filho. Mas por quê? Porque eu estou debaixo da ordem de Deus. Eu estou debaixo da direção e da provisão de Deus. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. O milagre aconteceu porque ele estava dentro da dependência de Deus. Quer o milagre? Dependa de Deus. Quer o milagre? Dependa de Deus. Quer o milagre? Dependa de Deus. Mas como vai acontecer? Aleluia! Eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de farinha, só tenho um pouquinho de azeite. Mas na direção de Deus, Ele faz multiplicar. Não falta farinha, não falta azeite. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais aparece. A dependência de Deus opera milagres. Eu estou concluindo agora. Pense comigo, aquela mulher viúva, alimentando aquele profeta, olhando para a panela e para a botija, e dizendo: como é que vai ser? Tudo que eu tinha eu fiz agora. Ele está comendo, está se alimentando. Mas quando eu pegar na panela e na botija, vai estar vazia. Porque eu fiz tudo agora daquilo que eu tinha para dar a este homem. Mas, aleluia, depender de Deus, aleluia. Aquela mulher vai colocar a panela para fazer a refeição para si e seu filho. E milagrosamente, debaixo da autoridade de Deus e debaixo da palavra, quando ela colocou a panela para fazer a farinha, lá vai caindo farinha, lá vai caindo farinha. E o azeite, lá vai caindo azeite, lá vai caindo azeite. Não faltou farinha, não faltou azeite, não faltou farinha, não faltou azeite. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Viva na dependência. Não faltará farinha, não faltará azeite, porque Deus tem os seus caminhos. Bebê chorou, maná, sore, bacanhorou, maragaça. Deixa o maná, chorou, caralho. Deixa o maná, sou bacanho. Ou você acha alguma coisa impossível para Deus? Ou você acha que no século 21 Deus ainda não tem transporte para trazer pão e carne? Ou você acha que a mão do Senhor está encurtada para não operar milagres? Não, o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele manda na terra, Ele manda nos céus, Ele manda na baleia, Ele manda no corvo, Ele manda em tudo. Ele tem o comando de todas as coisas. Dependa dEle e você verá o milagre. A farinha não vai acabar, o azeite vai multiplicar, porque o Senhor Todo-Poderoso tem poder. Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Você experimentará o poder de Deus.